Bom dia a todos. Né? Então, ok. Eu vou comentar um pouquinho aqui a origem desse encontro, tá certo? Meu nome é Cristina Ortega, coordenadora do segundo encontro de estudos e pesquisas em catalogação. Queria comentar com vocês, né, que há 2 anos atrás, em 2008, 35 pessoas se reuniram no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos para discutir questões de interesse comum relativas à prática da catalogação, do ensino e da pesquisa, né, da catalogação. Desse encontro de 2 dias, né, surgiu o GPCAT, que é um grupo, né, que, na verdade, ele tem como, né, o que o consolida, né, são esses interesses comuns, um blog, né, que foi criado e uma lista de discussão. Então, de lá para cá, esse grupo foi conversando, né, quer dizer, na verdade é um grupo aberto, várias pessoas participam aí dessa lista, e foi no sentido de dar uma possibilidade mais intensa de diálogo entre as pessoas desse grupo que esse encontro foi proposto. Né? Então, de 35 pessoas, a gente passou para 250, alguma coisa assim, e a gente ainda não deu conta aqui de atender as demandas. Né? Então, esse evento é para a gente poder trocar mesmo experiências, trocar conhecimentos a respeito desse tema. Né? Eu queria convocar o público a participar intensamente do encontro. Então, vocês viram que a programação está organizada de modo a que a cada grupo de palestras há um horário para debate com um mediador que vai fazendo aí toda a condução. Então, vocês podem vir fazer perguntas, comentários, né? A gente tem ali um microfone para as pessoas virem falar o que quiserem. O evento está acontecendo aqui no Auditório Azul e, justamente por conta do grande número de inscritos, nós também abrimos a Sala 1000, onde esse encontro está sendo transmitido num telão. Então, o pessoal da Sala 1000 também vai poder fazer perguntas, né? Só que de modo um pouco antecipado, né? Vai poder anotar no papel e vai ter alguém que vai estar trazendo para cá essas perguntas. Tá? O evento também está sendo transmitido por webconferência. Então, a gente também criou essa possibilidade. Tá, ok? Bom, então, eu queria... primeiro eu queria dar um recado aqui. Algumas pessoas parece que pegaram o crachá com a pasta e não assinaram a lista de presença. A gente queria que assinasse para a gente, né, verificar mesmo quem, né, as pessoas que estão participando, etc. Então, depois, no intervalo do café, vocês, por favor, assinem ali a lista quem não assinou. Tá, ok? Bom, eu queria agradecer ao público do evento, né? Porque, né, sem ele a gente, né, não seria, né, a mesma coisa. E agradecer às pessoas que possibilitaram que a gente tivesse agora, nesse momento, dando início ao evento. Tá? Então, da comissão organizadora, né, então eu agradeço a Zária, da Universidade Federal de São Carlos, Elisa Machado, da Unirio, a Lídia Alvarenga, Cíntia Lourenço e Márcia Milton Viana, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu agradeço à Escola de Ciência da Informação pelo apoio institucional. Agradeço à secretaria, né, ao pessoal de secretaria da escola, agradeço bastante ao pessoal dos serviços gerais, que dá todo o suporte aqui para a gente fazer, né, toda a rotina aqui do evento, a equipe de tecnologia da escola e também da UFMG, né, a equipe de apoio, né, então nós temos aí alunos de graduação e de pós-graduação que estão ajudando a gente no evento, e agradeço aos professores que né, estimularam que esses alunos viessem aqui trabalhar com a gente. Agradeço aos palestrantes e mediadores que aceitaram o convite de estar aqui com a gente, tá? Que vão estar aí contribuindo, estudaram o assunto, se organizaram, etc. Então, muito obrigada. Queria agradecer à Biblioteca Nacional, que apoiou a vinda da Estela e da Luciana, que estão vindo aqui falar com a gente. Né? E aí eu queria falar em especial, né, para as pessoas que não são de Minas Gerais, né, e aí eu falo como paulista que sou, que aproveitem a excelente comida da região, né,
e a cordialidade mineira, né, por esses dias aqui, tá bem? Então, bom evento para todos nós, tá? Eu queria chamar à mesa, então, a professora Beatriz Sendon, diretora pro tempore da Escola de Ciência da Informação. A professora Gersina Lima, coordenadora do programa de pós-graduação da Escola de Ciência da Informação, e a professora Cíntia Lourenço, coordenadora do curso de graduação de Biblioteconomia. Então, eu dou a palavra para Beatriz. Bom dia a todos. Eu declaro aberto o segundo encontro de estudos e pesquisas em catalogação e, representando toda a comunidade da Escola de Ciência da Informação, da UFMG, eu dou as boas-vindas a todos os participantes do evento e aos colegas de várias universidades que, como palestrantes, debatedores e outros tipos de colaboração, estão ajudando ao evento acontecer. Dou os parabéns à professora Cristina Ortega, que orquestrou todo esse processo, e também aos nossos colegas da SCI e aos alunos bolsistas que voluntariamente, né, estão colaborando para tornar o evento possível, né? Como a professora Cristina falou, está sendo um grande sucesso, ultrapassou o número, a disponibilidade desse auditório, né? E está sendo também transmitido ao vivo pela internet, além de transmitido para o outro auditório menor. Então, eu desejo a todos bons trabalhos e retorno a palavra para a professora Cristina. Obrigada. Eu dou a palavra para a professora Gersina, coordenadora do programa de pós-graduação. Bom dia a todos. É com grande prazer que a pós-graduação, eu, enquanto representante, né, da nosso PPGCI, vê um encontro da área de catalogação, né? Queria cumprimentar a professora Cristina por ter empenhado tanto, né, para trazer para a nossa escola esse evento e também parabenizar o grupo de estudos em catalogação, porque a gente, enquanto pesquisadores, a gente vê que a catalogação na nossa área, né, da ciência da informação, biblioteconomia, ela vem sendo pouco estudada na pós-graduação. Ela, apesar de ter um esforço muito grande de vários estudiosos da área, né, como a gente tem aqui a professora Antônia Memória e outros professores da área, a gente vê que a catalogação ela é incipiente ainda, enquanto uma temática representante da área na pós-graduação. Então, eu, enquanto pesquisadora da área e representante aqui do PPGCI, vejo com muito bons olhos, acho que esse evento vai trazer bons frutos, né? E desejo a todos, né, que um bom evento e que vocês possam trocar ideias e que isso venha contribuir para os estudos futuros, né? Que esses esforços que às vezes ficam sem visibilidade, possa agora ter uma maior visibilidade através da pesquisa e que outros alunos, outros pesquisadores possam trazer as contribuições para a nossa pós-graduação. Então, eu desejo a todos que são de fora de Minas, que é uma boa estadia aqui, que aproveita o evento, que tem vários colaboradores, vários professores aqui que com certeza vão contribuir, né, com as palestras e que isso traga bons frutos para a nossa área da biblioteconomia. Prazer. Obrigada. Eu passo a palavra, então, para Cíntia, coordenadora do curso de Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação. Bem-vindo a todos, colegas, bibliotecários, docentes e alunos também, né? Tem bastante hoje. Esse segundo encontro de estudos e pesquisas em catalogação é um evento muito importante
num contexto em que nós percebemos a luta dos cursos de graduação em biblioteconomia contra uma latente perda de identidade. O fato de poucas pessoas pesquisando nessa área de catalogação, principalmente, tem trazido... Está funcionando? É que diminuiu. Tem trazido uma fragilidade na identidade dos cursos que tem preocupado muitos docentes. Tá? E com a expansão da área, inserção das tecnologias, a preocupação da organização da informação com foco no usuário, em especial a representação descritiva, ela teve seu escopo muito fragilizado e sofreu severas críticas. Essa abertura da área também trouxe ao corpo docente das universidades professores oriundos das mais diversas áreas da ciência da informação. Isso foi muito rico, porque contribuiu para ampliar a visão do profissional moderno. Entretanto, esses dois lados, num universo que, ao mesmo tempo que chega muita contribuição de outras áreas, nós temos muito poucos profissionais que se formam na área e que optam pela carreira acadêmica, tá? Essa fragilidade da área da catalogação ela foi agravada. Tá? Então, esse evento, para mim, ele tem dupla importância. Ele é um símbolo do esforço dos docentes em sanar essas fragilidades e fortalecer uma área do fazer bibliotecário tão importante como qualquer outra para a organização e o tratamento da informação em todos os contextos. E ele vem mostrar que a colaboração de profissionais de outras áreas nas pesquisas em ciência da informação é, sim, muito salutar e importante se trabalharmos juntos, tendo em vista que as pesquisas em catalogação têm se fortalecido com a ajuda de metodologias da ciência da computação, como é o caso da modelagem de dados no UFRBR. Então, dessa maneira, eu acredito que todos nós aqui esperamos avançar um pouco mais nessa estruturação e modernização da área da representação descritiva, para contribuir com a retomada dessa identidade dos cursos, de uma maneira mais fortalecida, modernizada, tanto na prática quanto no ensino da catalogação. Tá? Então, obrigado a todos pela presença. Obrigada, Cíntia. Eu peço agora, então, às pessoas que gostariam de desfazer a mesa, né? Então, peço às pessoas, então, para descer. Tá? Obrigada pela fala. Tá? Para a gente dar início, então, às palestras, né? Nós vamos iniciar com a mesa 1, né? Que nós denominamos de controle bibliográfico e catalogação cooperativa, história, conceitos, políticas, procedimentos e tecnologias. Eu gostaria de chamar para a mediação dessa mesa a professora aqui da UFMG, Terezinha de Fátima Carvalho de Souza. Por favor. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento que vai, com certeza, nos trazer um enriquecimento muito grande. E, então, eu gostaria de dar as boas-vindas. Vamos, então, iniciar a nossa primeira mesa, primeiro dia. E, coincidentemente, nós vamos estar falando de uma disciplina que, ora, eu inicio e estou aqui na escola recentemente, estou trabalhando com essa área de controle bibliográfico, de organização da bibliografia, que é uma área muito importante para todos nós. Então, essa mesa inicial é controle bibliográfico e catalogação cooperativa, história, conceitos, políticas, procedimentos e tecnologias. Nós vamos ter duas palestras, inicialmente, um intervalo, e, no segundo momento, mais duas falas, e, em seguida, então, é que vamos abrir para os debates. Eu gostaria, então, de chamar para a mesa, para compor a mesa, a professora Bernadette Santos Campelo, da UFMG, a professora Nancy Odoni, da Universidade Federal da Bahia, Luciana Grings e Estela Márcia Pacheco, como você quiser, que são representantes da Biblioteca Nacional.
Francisco e da Cida. Talvez elas... Não, a gente vai... Não, porque elas vão falar no segundo momento, não tem problema. Então, nós vamos dar início com a fala da professora Bernadette Santos Campelo, e ela vai nos falar sobre a história e conceitos do controle bibliográfico no Brasil e no mundo. Professora Bernadette é doutora em Ciência da Informação e mestre em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora da Escola de Ciência da Informação, dessa mesma universidade, onde lecionou durante vários anos a disciplina Organização e Controle Bibliográfico da Informação. É autora do livro Introdução ao Controle Bibliográfico, cuja segunda edição foi publicada em 2006 pela editora Briquet de Lemos. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Bernadette, lembrando, então, que nós temos um tempo a cumprir. Você terá 25 minutos para sua explanação. Bom dia, né, a todos que estão aqui. Eu fiquei muito satisfeita quando a Cristina me convidou para falar sobre essa questão de controle bibliográfico, nessa perspectiva histórica, porque eu acho que eu combino muito com ela nessa ideia de que a gente, para falar de uma coisa, é bom a gente lembrar as coisas anteriores, para a gente não achar que está começando do zero, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de ter essa pincelada histórica. Obviamente que o título dessa palestra, né, que foi dado por ela mesma, pela comissão, não fui eu que inventei, é Controle Bibliográfico, aliás, é História e Conceitos do Controle Bibliográfico no Brasil e no Mundo. É um negócio meio de arrepiar, né? Para quem está aí na plateia, daria para a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre essa questão histórica. Então, obviamente, eu não vou fazer isso, né? E eu me sinto aqui posicionada apenas para traçar uma certa moldura onde as outras palestrantes vão contribuir muito mais, tá? Então, eu optei por fazer uma seleção do que eu chamo de algumas modalidades de controle bibliográfico. Eu diria algumas modalidades de tentativas de controle bibliográfico. Eu acho que hoje a palavra controle bibliográfico, ela não pode ser, ela tem que ser precedida dessa ideia de uma tentativa, porque a gente nunca consegue chegar lá. A gente quis, mas nunca consegue. Então, eu começaria, né, para a gente ir direto ao ponto, com uma primeira modalidade que eu chamo aquele modelo do controle bibliográfico em que as pessoas estavam interessadas em reunir os livros, né? Era aquele apego ao livro, aquela vontade de ter todos os livros. O que de certa maneira, exemplifica essa primeira modalidade que eu estou chamando? Tá? Alexandria, né? Funcionou, não? Biblioteca de Alexandria, né? Pode passar três pontos aí, Gil. Eu acho que essa daí, né, eu comecei bem lá atrás para a gente ver que naquela época já havia essa vontade, né, do homem de reunir materiais, né? E foi essa motivação, né, de Ptolomeu I, quando ele criou a Biblioteca de Alexandria e, na verdade, usava, inclusive, métodos pouco ortodoxos para juntar todos os livros que ele queria, né? Não era só aquisição por compra, doação e permuta, não, né? Dizem que ele também, né, e buscava naqueles navios que chegavam em Alexandria, que era uma cidade portuária, né, pegava todos os livros que tinha lá e mandava copiar, né? E depois devolvia. Possivelmente devolvia as cópias e não os originais. Mas, enfim, isso é história. Eu estou só colocando isso aí para vocês verem, né, a vontade que o homem tem de reunir. E ali era uma coisa física mesmo, né? A gente pode ver pelos desenhos que foram feitos dessa biblioteca, essa necessidade de reunir os livros, né? Pérgamo também. Gil. Pérgamo também foi outra biblioteca, né, que funcionou, digamos assim, né, foi na mesma época de Alexandria, havia uma rivalidade entre as duas, cada uma querendo crescer mais do que a outra, e o fim das duas nós todos conhecemos, né?
Então, eu acho que essas duas bibliotecas representam bastante bem isso que eu estou mostrando aqui, com essa modalidade de juntar os livros, a vontade de reunir tudo ali, né? E é claro que nessa época já haviam, né, já começava a se perceber a necessidade de ter um controle a partir de instrumentos, né, que a gente pode chamar de catalogação. Bom, o segundo modelo é um modelo que eu chamo de reunir as informações. Já não havia mais, assim, nessa modalidade, nem é o modelo. O autor ou o controlador, aí, ou o bibliógrafo, né, ele queria reunir referências dos livros. E a figura mais conhecida nessa época foi Conrad Gessner. Pode pôr, Gil. Todos os estudantes de biblioteconomia ouviram falar nessa figura, né, e na sua Biblioteca Universalis, pelo menos meus alunos já ouviram, e ele representa muito bem, é um exemplo desse tipo dessa modalidade de controle que eu estou chamando de reunir as informações, né? E ele tentou fazer isso também, né, numa época, um pouco tempo depois da invenção da imprensa, então a quantidade de livros já era maior. E outro exemplo dessa modalidade seria uma figura bastante conhecida de todos nós. Gil, passa mais uma para a gente lembrar da Biblioteca Universalis, né, apenas, e depois nós passamos para uma outra figura que é bastante conhecida de todos vocês, né? Pouotlet é uma coisa assim até emblemática, né, na área de controle bibliográfico, e ele tentou também reunir a produção bibliográfica numa época que estava próxima da explosão bibliográfica, né? E também a tentativa dele, a tentativa propriamente dita dele fracassou. Mas todas essas, digamos assim, todas essas modalidades de controle bibliográfico, eu penso que elas tiveram, elas serviram de lição para a gente. Elas foram momentos em que nós aprendemos com elas, tá? Então, Pouotlet é esse exemplo também, né? Talvez mais conhecido. Bom, o modelo mais planejado, a modalidade mais planejada de controle bibliográfico, eu considero que foi aquela feita pela Unesco. Pode pôr, Gil. E pela IFLA, né, na década de 70, em que houve uma tentativa de fazer o controle das publicações, não apenas reunindo coisas. Aqui a gente percebe que a Unesco já tinha uma consciência muito clara de que não tinha jeito. Por isso que não funciona. Tá bom, Gil, pode terminar. Aí, tá. Era para ir aparecendo um de cada vez, mas... se a gente for analisar essa tentativa da Unesco, ela é muito interessante, da IFLA, porque, na verdade, a ideia não era começar uma coisa do zero. Havia o ideal do controle bibliográfico universal, o famoso CBU, né? Mas a ideia não era alcançar esse controle reunindo coisas e com uma comissão central, não. Era tentando fazer com que cada país se conscientizasse da importância de controlar o seu material. E, a partir de instrumentos que já existiam, esse controle poderia ser feito. Essa que era a ideia da Unesco, assim, de uma forma muito rápida. Né? Ou seja, a Unesco não estava buscando nenhuma coisa nova. Ela fez um estudo muito bem feito para lançar esse plano dela, esse modelo, buscando entender o que já havia. E ela usa instrumentos assim bastante consolidados, né? Que já existiam há muitos anos, há séculos, e ela retoma esses modelos na perspectiva de um controle bibliográfico a nível nacional, que, reunido, ele daria o controle bibliográfico universal, né? Então, a ideia é muito interessante. Eu acredito que ela tem, eu não tenho assim, dados para mostrar do impacto que esse modelo teve, talvez o pessoal da Biblioteca Nacional possa falar um pouco sobre isso, que impacto que isso teve nas bibliotecas nacionais do mundo inteiro, porque, na verdade, a ideia é que a biblioteca, nesse modelo, a Biblioteca Nacional assumiria o papel de uma agência bibliográfica nacional e lideraria todo esse processo, né, aplicando, digamos assim, esses instrumentos. Era um modelo muito interessante.
O depósito legal, por exemplo, né? Gil, primeiro, o outro slide, por favor, pode dar 2 toques. Aqui no Brasil, né, só uma pincelada, não vou falar sobre a história do depósito legal aqui no Brasil, mas atualmente nós temos, né, o Brasil sempre teve leis de depósito legal, inclusive o modelo de legislação brasileira influenciou o modelo da Unesco, né, e hoje nós temos 2 leis de depósito legal, uma para, né, materiais em geral, mas eu acho que o pessoal da Biblioteca Nacional pode falar mais sobre isso, e uma para a música, né? Pode pôr o outro. Então, eu acho que houve um impacto grande dessa ideia, e o depósito legal na filosofia da Unesco, ele trabalhava com a ideia de, pelo menos no primeiro momento, na década de 70, quando o modelo foi lançado, uma ideia de exaustividade, era tudo tinha que ser depositado na Biblioteca Nacional. Em 98, quando houve uma revisão, eles já pensavam numa possibilidade de seleção, mas, em primeiro lugar, era uma exaustividade mesmo. E eu acho que as legislações de vários países, elas contemplam essa exaustividade e colocam a Biblioteca Nacional numa posição complicada, né, para abrigar todos esses materiais. Bom, a Bibliografia Nacional também foi um instrumento muito importante para dar essa cara ao controle bibliográfico nacional. E vários países, digamos assim, abraçaram essa ideia de bibliografia nacional. Nós temos vários países, né, que tiveram ou têm bibliografias nacionais. E eu estou colocando apenas alguns exemplos, tá, gente? Porque, na verdade, a Bibliografia Nacional é um instrumento extremamente instrumento sofisticado, porque ele representa realmente a produção bibliográfica do país, e muitas vezes é uma duplicação com o catálogo das bibliotecas. Então, hoje, até o ponto que eu acompanhei isso, havia uma tendência a se interromper as bibliografias nacionais para o pessoal daqui brasileiro. Eu estou falando, né, da Biblioteca Nacional, pode falar um pouco sobre isso, mas eu estou falando, né, de uma realidade que a gente nota que os países não conseguiram suportar, né? No Brasil, na verdade, há instrumentos legais para a existência da bibliografia brasileira, né? A própria Lei de Depósito Legal fala isso, e o Estatuto da Fundação Biblioteca Nacional também prevê a existência de uma bibliografia brasileira. Então, é um instrumento, esse tipo de ação legal para a existência dos instrumentos foi algo previsto no plano, porque a Unesco acreditava que isso funcionaria apenas se houvesse um empenho dos governos. Então, era um foco muito na ação governamental em cima do controle bibliográfico. Obviamente, algumas coisas já ocorriam, né, em outras instâncias, como é o caso, por exemplo, da catalogação na fonte. Mas vamos ver, então. Bom, com relação aos padrões de descrição bibliográfica, né? Próximo slide, por favor, Gil. Isso daí realmente é o foco desse encontro, né? Eu acho, hoje, a questão dos padrões, que foram realmente consolidados nessa época, né? Eu acho que houve um esforço grande da comunidade, né, dos catalogadores do mundo inteiro para... Obrigada, Terezinha. Para fazer essa consolidação, né, que foi um processo penoso, eu não vou falar nada aqui a respeito disso, mas isso gerou uma série de padrões, né? Pode passar o outro slide também, viu? Que também uma lista enorme que eu acho que vocês conhecem, né? E realmente isso é hoje a base da possibilidade de se ter um controle bibliográfico, né? Ou seja, um domínio dessa produção que está tendo hoje no mundo, né? Eu acho que está baseado nesses padrões. Tá? Não vou me estender. A catalogação na fonte. Próximo slide. Aqui no Brasil, a catalogação na fonte foi uma tentativa, né, de agilizar a catalogação e a divulgação dos materiais.
na perspectiva do modelo da Unesco. E esse modelo, esse tipo de instrumento, né, hoje ele toma características inteiramente diferentes, dependendo do país, e eu só trouxe aqui um exemplo do Brasil, né, que nós temos duas agências, duas organizações que trabalham com a catalogação na fonte, que é a Câmara Brasileira do Livro, que tem um sistema aberto a qualquer usuário, e o Sindicato Nacional dos Editores de Livro, que tem um sistema para sócios. E também é um instrumento, né, que ainda hoje a gente vê, inclusive há na legislação brasileira, a obrigatoriedade de que os livros tenham a ficha catalográfica, né? Isso é uma questão também para os catalogadores discutirem. Bom, finalmente nós chegamos na Agência Bibliográfica Nacional, né? Ou na Biblioteca Nacional. Ah, não, saltei os sistemas de identificação numérica. Esses instrumentos são digamos assim, são os instrumentos mais novos, mais recentes que a Unesco propõe para o controle bibliográfico, né? Eu acho que isso aí tem também precisa de ser visto também como que isso está tido impacto no controle bibliográfico, porque o mais antigo desses sistemas é o ISBN, né, da década de 60, que foi depois seguido pelo ISSN, pelo ISMN para a música, enfim, todos esses sistemas que foram, né, que foram inventados e criados, muitos com base no próprio ISBN, que é basicamente para livros, mas acolhe outro tipo de publicação, né, e que estão aí proliferando na cena bibliográfica atual. Eu não sei dizer o quanto que esses sistemas, digamos assim, se superpõem, né? Mas eu acho que seria interessante fazer um estudo para ver até que ponto esses sistemas que vieram para facilitar a identificação dos documentos, eles vão complicar mais a vida dos usuários e das pessoas, no sentido de ter que ter registros duplos para cada documento, né? Isso aí eu não sei dizer qual vai ser o futuro disso, mas é uma boa coisa para se lembrar, porque, na verdade, isso daí pode, de certa maneira, substituir o registro catalográfico, né, por um registro numérico que identifique exatamente o documento, e, no caso do DOI, do Digital Document, Digital Object Identifier, né, que é para publicações virtuais, ele inclusive identifica partes, fragmentos do documento, né? Ou seja, são possibilidades tecnológicas que estão aí para a identificação, que eu acho que os catalogadores vão ter que discutir. Bom, chegamos então agora na organização que vai, né, segundo no modelo da Unesco, vai, digamos, gerenciar todo o sistema. Seria uma agência bibliográfica nacional que estaria, né, dentro da Biblioteca Nacional. Essa que é a concepção mais clara do modelo da Unesco, porque, na verdade, já existiam bibliotecas nacionais e elas realmente estavam, eram as instituições encarregadas disso já. Então, a gente, apenas para mostrar assim, o apreço que as populações de diversos países têm pelas bibliotecas nacionais, a gente pode perceber esse apreço pelas próprias imagens, pela arquitetura dos prédios das bibliotecas nacionais, né? Eu coloquei aqui algumas só para a gente lembrar isso, como que é forte essa ideia ainda de reunir uma coleção nacional fisicamente, né? Então, nós temos as bibliotecas do Brasil, tá aí. Temos a da Argentina e temos a da França. Apenas 3, mas quem quiser fazer uma pesquisa na internet vai se deliciar olhando os prédios das bibliotecas nacionais do mundo inteiro, né? Eu trabalho um pouco com isso com meus alunos, é sempre um momento bem agradável, né, Terezinha? A gente observar, a gente apreciar a arquitetura desses prédios tão maravilhosos. Então, aí a gente percebe esse apreço realmente que os países ainda têm, né? E olha que não é dizer, não, mas isso tudo é prédio antigo que foi aproveitado. Não é isso, né, gente? A gente pode ver por essa maravilha aí, né? Loucuras do Mitterrand, que
que ainda há esse apreço pela reunião de material, ainda há. Se a gente for olhar, né, a Alexandria não morreu totalmente, né? Ptolomeu parece estar bem vivo aqui entre nós. Bom, na verdade, a ideia de colocar a Biblioteca Nacional como digamos assim, uma organização gerenciadora desse movimento, do controle bibliográfico nacional, ela não fez com que todas as bibliotecas nacionais fossem iguais. E hoje a gente tem, através de uma pesquisa feita na década de 90, por encomenda da IFLA, a gente vê... a gente percebe que essas bibliotecas, cada uma tomou uma cara diferente. Tá? Elas não têm caras idênticas. Né? Então, a gente tem aqui... Pode pôr o quadro todo, eu ia pôr aos pouquinhos, mas... Eu sou da época da transparência, que a gente tinha que ficar mexendo, então eu adoro uma caixinha de texto. Bom, aqui eu acho que dá para vocês perceberem, né, gente, que as caras que as bibliotecas nacionais tomaram. Essa coluna aqui, né, o conceito, mostra que, na verdade, nós temos três tipos, digamos assim. Aqui os autores separaram em três tipos, eles às vezes se misturam, né, mas, de qualquer forma, é a ideia de uma biblioteca tradicional, né, que é depositária da herança cultural do país e muito mais voltada para o pesquisador, para os historiadores. Né? Nós temos uma biblioteca que é uma infraestrutura, é o segundo tipo que esses autores percebem. Né? É uma biblioteca que se coloca como uma agência que vai apoiar outras bibliotecas do país para melhorar a infraestrutura bibliográfica do país, bibliotecária do país. E, finalmente, aqueles países mais, digamos assim, geralmente, que esse modelo aparece muito em países mais pobres, a própria Biblioteca Nacional é um serviço bibliográfico, tá? E ela atende ao próprio usuário diretamente. Então, esse daí é só para vocês verem que as bibliotecas nacionais vão assumindo caras diferentes, dependendo de todo um contexto, né, nacional, cultural, enfim, de cada país. Bom, o último modelo, a modalidade de controle, que é a que nós temos agora... Como é que está? Você está marcando tempo? Tá. Eu não tenho nome para esse modelo, tá, gente? Eu não tenho nome para essa modalidade agora que eu vou falar, que é um negócio meio desarticulado, meio descentralizado. Ou seja, não há aquela ideia de juntar tudo. É tudo juntado, mas de uma forma mais fragmentada. Né? E eu trouxe alguns exemplos, só para... Não vou falar a respeito de cada uma dessas instituições, mas eu vejo que a gente tem organizações de todos os tipos. Nós temos, por exemplo, organizações que têm um controle por tipo de material. Pode passar, Gil. Aperta mais. Né? A Cinemateca Nacional, por exemplo, que reúne material, que reúne filmes, né? É uma instituição governamental. Nós temos, por exemplo, o CEPEDOC, que reúne documentos, né, a respeito da história do Brasil. Então, aí a gente tem um controle por assunto. Nós temos também controle por área geográfica, né, podemos dizer assim, ou seja, instituições que se reúnem que se organizam para reunir documentos de uma determinada região, como é o caso do Centro de Memória da Unicamp, da própria coleção mineiriana que vem a seguir também, né? Passei a Fundação Casa de Rui Barbosa. Volta um pouquinho, Gil, na Fundação. A próxima. Né? Que aqui também só chama atenção para a arquitetura também do prédio, ou seja, ainda há muito aquela vontade de preservar o acervo, né, de preservar
as publicações, de preservar a memória cultural, de fazer esse controle bibliográfico ainda muito, como é que eu diria, muito físico, né? A gente vê a arquitetura dos prédios, o cuidado. Nós temos mania de falar que no Brasil que ninguém preocupa com o patrimônio, mas eu acho que é o contrário. Nós temos, eu também não posso passar a coleção inteira que eu tenho aqui desses slides, mas são prédios muito bonitos, a gente vê esse prazer, esse cuidado, esse apreço que se tem com relação à memória nacional, quando a gente vê essas instituições que estão espalhadas pelo Brasil todo, cada uma, né, preocupada com um determinado fragmento da memória, cada um preocupado em controlar determinados documentos, né? Então, podemos ir para frente? A coleção Mineriana é uma coleção nossa aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, que fica abrigada na Biblioteca Pública, que reúne todos os autores mineiros. Coleção também muito bem cuidada, muito bem acomodada hoje no prédio, né, no prédio reformado da biblioteca. A gente nota uma grande preocupação com esse controle do material publicado em Minas Gerais. Mais um, Gil. Aqui um outro exemplo, né, de um controle bibliográfico também por tipo de material. Mais um, Gil. Não é? O Museu Vila Lobos, também eu coloquei aqui para mostrar como essas instituições museológicas também podem ser consideradas, né, espaços de controle bibliográfico, porque tudo que tem a respeito daquele assunto, aqui no caso aquela pessoa, né, está reunido ali. E só passando agora, pode passar dois, Gil, porque eu repeti a Fundação Casa de Rui Barbosa, achei muito bonito, eu acho que eu exagerei. Né? Então, a gente chega aqui naquela questão dos documentos, né? Como é que fica esse controle agora de livros que estão, né, virtualizados, que estão digitalizados, né? Então, eu acho que eu trouxe esse exemplo do Google Books, que é para mostrar isso, e o próximo também, que é o Internet Archive, né, que pode ser um exemplo de tentativa de controle de sites, né? Ou seja, tudo isso tem que ser pensado. Nós temos que, e aliás é a grande preocupação, como que nós vamos, né, trabalhar com o controle desses documentos. Não vou me demorar aqui no último slide, que na verdade pode encher esse slide aí, Gil. São apenas exemplos de tentativas de controles de documentos virtuais que estão sendo feitas, né, por diversos países, e eu acho que aqui a gente dá para perceber uma certa, como é que eu diria, ainda uma coisa que não está definida como é que vai ser, ainda muitas tentativas para ver o que vai poder ser feito, e então cada país está fazendo a sua tentativa, cada país está trabalhando com um modelo diferente, né, e buscando, inclusive, cooperação para tentar resolver esse problema de como que nós vamos dar conta de controlar esse mundaréu de informação, aí, como diz o mineiro, né? Bom, eu faria uma síntese, assim, só para fechar, que a Terezinha aqui já está me chamando a atenção, eu diria que, eu acho que esse negócio de controle bibliográfico, nós vamos ter que mudar o nome. Porque controle é um negócio que dá a ideia de um domínio. E o que nós menos temos é domínio, né, gente? Eu acho que nós vamos ter que, talvez, trabalhar um pouco mais a ideia de que nós vamos ter que chegar lá naquela ideia do controle virtual, que é o que é possível fazer, né? Porque, na verdade, é o que os sistemas fazem. Eles digitalizam e colocam os livros que eles podem fazer, né? Que estão, digamos, livres de direitos autorais, enfim. Eu acho que as perspectivas são enormes aí pela frente, e o importante é isso, que vocês
que os catalogadores, os bibliotecários, que hoje percebem que a base para o controle bibliográfico está realmente nos instrumentos de padronização da descrição bibliográfica, né, eles vão ter que dialogar com outras pessoas. Eu acho que eles não podem... Isso foi né, na época da conferência lá de Paris, daquelas conferências, né, das reuniões de Copenhague, os bibliotecários discutiam entre si essas coisas. Hoje, eles discutem com outras pessoas que estão interessadas. Então, eu penso que nós vamos ter que abrir mesmo o diálogo para tentar fazer o possível para que os nossos usuários tenham a qualidade de serviço que a gente sempre prestou dentro das bibliotecas e hoje dentro dos espaços virtuais. Muito obrigada. Desculpa. Gostaria de agradecer a professora Bernadette, principalmente sua capacidade de síntese, porque ela conseguiu aqui nesse tempo, pelo menos nos dar um panorama geral e cada um de nós, então, vai poder sair instigado para buscar outros conhecimentos. Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Nancy Odone. Nancy Odone é licenciada em Letras Vernáculas, bacharel em Biblioteconomia e Documentação, especialista em produção editorial, mestre e doutora em Ciência da Informação na Universidade Federal da Bahia. Lá atua como docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e também ministra as disciplinas História do Livro e das Bibliotecas e Editoração. A professora Nancy, então, vai nos falar hoje sobre o poder integrador da catalogação cooperativa no Brasil. Com a palavra, então, a professora. Bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite para vir aqui hoje mostrar a vocês um pedacinho pequeno dessa que foi a minha tese de doutorado em torno da vida da Lídia Sambaqui, uma bibliotecária conhecida, provavelmente, não dos mais novos, mas dos que começaram na biblioteconomia brasileira e caminharam por um tempo. Esse é um nome bastante conhecido, e eu gostaria que esse nome permanecesse conhecido dos bibliotecários mais novos, para que a profissão persista guardando a sua memória, a sua história, porque uma profissão que não tem memória, não tem história, ela não vai sobreviver muito. Então, a minha tese de doutorado girou em torno da vida da Lídia Sambaqui, e eu trouxe para vocês aqui um recorte dessa tese, que foi a parte que eu abordei sobre o sistema, o serviço de intercâmbio de catalogação cooperativa, intercâmbio de catalogação, SIC. Esse trabalho, primeiro, eu tive que estudar como que a biblioteconomia brasileira começou a se desenvolver no país. Então, eu verifiquei que, desde o final do século XIX, com Ramis Galvão, a biblioteconomia começou a querer timidamente surgir como área do conhecimento. Entre 1910 e 1930, a influência do Poetlé foi bastante grande aqui no Brasil, e um outro diretor da Biblioteca Nacional, que foi o Manuel Cícero Peregrino da Silva, ele introduziu a classificação decimal e a chamada documentação no Brasil. Tudo influência do Poetlé. Apesar dessa influência, que era de origem francesa, como diz o César Castro no livro dele, História da Biblioteconomia Brasileira, uma influência basicamente de origem francesa, a biblioteconomia americana começou também, nesse mesmo período, a tomar pequenos pedaços do trabalho que se desenvolvia dentro das bibliotecas no Brasil. Algumas bibliotecárias americanas eram convidadas por instituições brasileiras e vinham trabalhar no Brasil, assim como algumas outras técnicas e bibliotecárias brasileiras iam tomar cursos de biblioteconomia nos Estados Unidos. No primeiro caso, a gente tem um exemplo da Dorothy Gropp, e, no segundo caso, o exemplo da Adelfa Figueiredo, que foram bibliotecárias do Instituto Mackenzie, em São Paulo,
que foi, assim, o embrião do curso de biblioteconomia, mais tarde criado pelo Rubem Borba de Moraes, na Prefeitura de São Paulo. Então, entre as décadas de 30 e 40, vários bibliotecários brasileiros, inclusive o próprio Rubem Borba de Moraes, participaram desses programas de intercâmbio, onde eles iam estudar biblioteconomia nos Estados Unidos e aprender os padrões americanos de biblioteconomia, trazendo para o Brasil esses padrões. Uma dessas pessoas foi a Lídia Sambaqui, que, após concluir o curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, que começou em 1915, viajou para a Universidade de Colômbia, em Nova York, com o objetivo de complementar os seus estudos. O curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, naquele período, era totalmente orientado pela linha francesa, onde se estudava diplomática, numismática e outras disciplinas que hoje a gente pouco ouve falar. Mas, naquele período, era muito forte. E essas bibliotecárias que iam aos Estados Unidos, quando voltavam, traziam orientações totalmente distintas. Em 1937, surge, então, no Brasil, o Estado Novo, que é um regime político que traz novas diretrizes políticas e administrativas para o Brasil. Foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público em 1938. O DASP era um órgão muito poderoso. Ele dominava toda a burocracia administrativa e política do país. Tudo era determinado pela orientação do DASP. E ele tem um papel muito importante do ponto de vista das nossas atuais concepções de documentação. Mas isso é uma outra parte da tese que eu não trouxe aqui para vocês. Então, não muda ainda não. Então, desde a fundação, o DASP tinha uma biblioteca. O DASP sempre contou com uma biblioteca, o que soa, de certa forma, estimulante, empreendedor para um órgão público criado em 1938. Então, pode ir. Então, a Lídia, quando voltou dos Estados Unidos, em 1942, ela assumiu como chefe da biblioteca do DASP. E ela trouxe na bagagem dela essa experiência de ter visitado a Biblioteca do Congresso Americano. Lá ela observou como funcionava um serviço que era considerado o maior serviço, o maior sistema de catalogação cooperativa que existia no mundo, que era o da Biblioteca do Congresso Americano. A Alice Príncipe Barbosa, naquele livro que a gente usava, pelo menos, né, na graduação, para estudar catalogação, os novos rumos da catalogação, a obra antiga, referência da área, né? A Alice fala que a Lídia, impressionada com o grande alcance do empreendimento que a Biblioteca do Congresso Americano desenvolvia em termos de catalogação, ela logo imaginou, ela pensou em trazer um serviço semelhante para o Brasil, criar aqui no Brasil um serviço semelhante. E, é claro, dentro das proporções do poder que se tinha no Brasil de implementação de um serviço dessa natureza. Ela tinha consciência de que a Biblioteca do Congresso Americano era um órgão poderoso. E nós, no Brasil, não tínhamos um órgão com o mesmo nível de poder como nos Estados Unidos. Mas ela pensava em tentar alguma coisa semelhante. Então, em setembro de 42, ela consegue convencer o diretor do DASP, que era o Luiz Simões Lopes, e ele cria o SIC, que é o Serviço de Intercâmbio de Catalogação. O primeiro serviço de documentação, o primeiro sistema de documentação genuinamente brasileiro e um dos produtos mais importantes da biblioteconomia brasileira em termos de consolidação dessa área. Esse SIC, o Serviço de Intercâmbio de Catalogação, ele foi desenvolvido totalmente dentro da biblioteca do DASP e por iniciativa da Lídia. Ela que teve toda a ideia, ela que bolou todos os sistemas, claro, copiando a Biblioteca do Congresso Americano, mas adaptando, quando necessário, esse modelo à realidade brasileira. Ela chefiava esse serviço como bibliotecária-chefe da Biblioteca do DASP e o SIC foi crescendo, foi tomando proporções que ninguém imaginava que ele tomasse. E
os desafios eram enfrentados à medida que eles se interpunham ao crescimento do sistema. Então, alguns desafios eram a extensão territorial brasileira, que nós somos um país enorme para cobrir em termos de rede, de sistema, e havia também uma ausência de preparo técnico dos profissionais que trabalhavam dentro de bibliotecas. Naquele período, não existia ainda a figura do bibliotecário funcionário, da profissão do bibliotecário. O bibliotecário era aquela pessoa que, com ou sem formação especializada, chefiava uma biblioteca, por qualquer motivo que fosse. Podia ser um advogado, podia ser um médico que tivesse acabado na direção de uma biblioteca, como é o caso do Ramis Galvão, como foi o caso do Cícero Peregrino. Nenhum deles era bibliotecário, ele era apenas diretor da biblioteca. Então, nesse momento da história brasileira, o bibliotecário era aquele que estava lá dentro da biblioteca cumprindo aquela função. O SIC, ele vai ter uma vida muito longa na história brasileira e na história da biblioteconomia especialmente. Ele começa no DASP e a Lídia consegue uma parceria com a imprensa nacional, que é quem imprime as fichas. Então, tudo era feito dentro do DASP, o controle da informação que chegava das outras bibliotecas do país era filtrado pelas bibliotecárias, os profissionais que trabalhavam sob o comando da Lídia. Isso tudo era filtrado, organizado e, em seguida, enviado à imprensa nacional para ser reproduzido. E, depois de reproduzido, era vendido de volta às bibliotecas. Então, era assim que o sistema funcionava. Em seguida, depois, quando o DASP perdeu a importância, o Estado Novo acabou e enfim, houve mudanças políticas no país, a tutela do SIC passou para a Fundação Getúlio Vargas, para onde também a Lídia foi trabalhar junto com Simões Lopes. Mais tarde ainda, essa tutela passou para o IBBD. Então, o SIC passou todinho inteiro para o IBBD, que passou a ter o controle do sistema. Mas ainda funcionava. Na década de 70, o SIC ainda existia, ainda funcionava. E, finalmente, já no final da década de 70, o SIC volta à Fundação Getúlio Vargas e passa, então, adotando o sistema do formato Calco, se transforma no Bibliodata. O Bibliodata tem origem no SIC criado dentro do DASP. A influência dessas práticas americanas que a Lídia e outras bibliotecárias trouxeram desses treinamentos que elas fizeram no exterior, nos Estados Unidos, foi marcante para a biblioteconomia brasileira. Ao criar o SIC, a Lídia descobriu uma maneira de estender essas práticas a outros bibliotecários de outras regiões do país, e agregando à área, à profissão, a essas técnicas, uma legitimidade que vinha dessa comunidade maior. Então, éramos um grupo. Então, começou a surgir uma identidade coletiva naquele grupo de pessoas que adotava as mesmas práticas, as mesmas técnicas, os mesmos guias, as mesmas normas, os mesmos padrões. Então, essa comunidade começou a ter uma identidade que aí sim começou a dar corpo à área da biblioteconomia. Pronto. Então, a biblioteca do DASP teve essas funções na trajetória histórica da biblioteconomia. Ela foi dentro da biblioteca do DASP que se criou a função de bibliotecário no Serviço Público Federal. Por instrução do DASP, essa função bibliotecário surgiu dentro do quadro de profissões do Serviço Público Federal, porque não existia até a década de 40. A biblioteca do DASP funcionou como um laboratório de experiências biblioteconômicas, onde muitas coisas eram testadas, verificadas se aquilo dava certo, se não dava certo, e reproduzido, multiplicado, passado adiante. A biblioteca do DASP foi também
sede de vários cursos de preparação para bibliotecários que vinham do país inteiro para a biblioteca do DASP serem treinados, executar na prática aquelas atividades para depois levar para os seus estados. A biblioteca do DASP foi também uma extensão uma maneira de estender esse modelo de biblioteconomia norte-americana para o curso da Biblioteca Nacional. A partir de 1944, o curso da Biblioteca Nacional introduz no seu currículo a catalogação e a classificação, que até então eram desconhecidos dos bibliotecários. Então, a partir de 44, essas duas funções, essas duas atividades começam a ser desenvolvidas, ensinadas e reproduzidas no curso da Biblioteca Nacional. Há, como eu já disse, a consolidação de uma comunidade nacional de bibliotecários e, finalmente, para sedimentar mais isso, a Lídia organiza e publica o esquema de organização da biblioteca do DASP, que era um livrinho que tinha a função de passar adiante, de dar um exemplo para outros profissionais que estavam dentro de bibliotecas e não sabiam bem o que fazer lá dentro, como trabalhar aquele monte de livros, aquelas estantes. É muito fácil imaginar que a ideia de biblioteca, como a Bernadette falou, desde o tempo de Alexandria e mesmo antes, incorpora estantes e livros. Mas o que fazer com eles é uma coisa que, de repente, não fica tão claro. Não é? O que fazer com esse material dentro de uma biblioteca? E a função do esquema, desse livrinho, que se chama o Esquema de Organização da Biblioteca do DASP, era justamente dar essas diretrizes de o que fazer dentro de uma biblioteca. Esse esquema de organização da Biblioteca do DASP virou uma obra de grande consulta. Foram publicados muitos e muitos exemplares. Aqui vocês veem a reprodução de uma carta do Rubem Borba de Moraes solicitando, por favor, que a Lídia enviasse a São Paulo 10 exemplares do esquema de organização da Biblioteca do DASP para ele usar no curso que ele dava de biblioteconomia na prefeitura, porque era uma obra, embora fininha, uma brochurinha, uma coisa bem pequena, era uma obra que servia de diretriz para tudo que se fazia dentro de uma biblioteca. Bom, o SIC, então, ele serve como um catalisador dessa cooperação e dessa coordenação entre os profissionais, os técnicos que exerciam essa biblioteconomia, essas tarefas, essas práticas dentro das bibliotecas. Ele serve também como um mecanismo que integra essa comunidade de bibliotecários, todos eles realizando a mesma tarefa, todos eles voltados para um objetivo comum, que era produzir as fichinhas dos catálogos. O SIC vira uma escola. Então, é uma maneira de ensinar e aprender a fazer catalogação, aquela catalogação americana dentro dos padrões americanos. O SIC também consolida normas e padrões biblioteconômicos, certo? Por quê? Para fazer um sistema de catalogação, é necessário você seguir padrões. Não pode cada um fazer da sua cabeça. Deveria haver um padrão único que todos tinham que seguir. Então, o SIC consegue isso, que todos obedeçam aquele mesmo padrão e, seguindo aquele mesmo padrão, uniformizem o que se encontra dentro de uma biblioteca. Então, pelo Brasil afora, você encontra até hoje resquícios dessa padronização que o SIC promovia. Mas o SIC também promoveu muitas disputas e controvérsias em torno desses padrões de registro, acesso e recuperação da informação, porque havia muita disputa entre o Rio e São Paulo naquela época, certo? Então, o Rubem Borba de Moraes, ele tinha sérias restrições ao SIC, porque o SIC seguia o Código da Vaticana, que era a orientação
que a Lídia tinha desenvolvido, ela tinha traduzido o Código da Vaticana, publicado a tradução em português, e ela achava, embora tenha sido treinada nos Estados Unidos, ela achava a Vaticana melhor do que o Código da ALA. E então ela brigava com o Rubem Borbas o tempo todo em torno desses padrões, porque um não aceitava a ideia do outro. E havia muitas lutas, muitas disputas mesmo acirradas em torno disso. Então, em São Paulo, então, o Rubens ele preferia adotar o Código de Catalogação da ALA. E no Rio de Janeiro, a Lídia preferia o Código da Vaticana, que ela tinha traduzido para o português. E então, a respeito dessa disputa, por exemplo, existe um livro que a Lídia publicou, que é o SIC e as críticas que lhe são feitas, onde ela tenta derrubar o ponto de vista alheio, certo? Tentando mostrar por que a Vaticana era melhor do que as outras opções. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês que são interessantes de vocês verem a evolução do SIC. Essa foto é de 1942, onde vocês veem a Lídia explicando o sistema e o serviço de intercâmbio de catalogação para um grupo de pessoas, quem sabe, executivos, burocratas, né, do Serviço Público Federal. E vocês veem lá atrás as caixinhas do SIC, onde eram guardadas as fichas matrizes que davam origem ao sistema. Já em 52, vocês veem que houve um acréscimo significativo no número de caixinhas. O sistema não parava. Era um sistema que estava em contínuo crescimento e que explorava muito esse trabalho da catalogação. Aqui é uma foto de 1962, quando o SIC fez 20 anos. Bom, esse gráfico ele mostra a evolução das bibliotecas cooperantes entre 42, quando o sistema foi criado, e 1953, logo antes do SIC ser passado à tutela do IBBD. Aqui, em 50... Não, pode ir para lá. Em 53, o SIC coordenava 88 bibliotecas, com unidades localizadas pelo Brasil todo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Rio Grande do Sul, São Paulo, além das muitas bibliotecas no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro e da antiga Guanabara. Em 59, já na tutela do IBBD, o número de unidades cooperantes passou para 130. E, na literatura, em trabalhos escritos publicados pelo pelo Briquet e esqueci agora, se encontram referências de que em 60... esqueci. Não, aquele que foi diretor do IBICT, que foi premiado recentemente, eu esqueci. Enfim, ele tem um artigo publicado em que ele conta exatamente isso, que até 1968 o SIC tinha produzido ficha catalográfica para mais de 100 mil livros, agregando e atendendo cerca de 300 bibliotecas pelo Brasil afora. Então, para falar desse poder integrador do SIC, eu acho que nada parece mais claro do que essa consciência que a Lídia tinha do tamanho do território brasileiro, do desequilíbrio econômico e social que as regiões apresentavam e da disparidade técnica que existia nas bibliotecas. Então, muitas bibliotecas não tinham como executar um serviço de catalogação padronizado, uniforme e de qualidade. E o SIC tinha essa função de oferecer essa oportunidade para que a biblioteca funcionasse catalogando livros de forma idêntica aos padrões que se adotavam nos centros urbanos brasileiros, como eram Rio e São Paulo. Então, ela mostrou que só uma ação cooperativa sistemática poderia produzir um progresso
geral das bibliotecas brasileiras. E esse progresso foi uma maneira de alavancar e sustentar o crescimento e a valorização da biblioteconomia. Foi a partir disso, na minha opinião, que essa comunidade, essa profissão, essa área do conhecimento começou a se estruturar. Foi a partir disso que foram criados os cursos de graduação em biblioteconomia pelo país todo. Foram as profissionais que se formaram nos cursos do SIC, nos cursos do Rubem Borba de Moraes em São Paulo, que levaram a biblioteconomia para o resto do país. Por exemplo, na Bahia, a Bernadette Sinaí Neves foi formada no curso do Rubem Borba de Moraes e, em 1942, ela fundava o primeiro curso de biblioteconomia da Bahia. Então, essa ideia de uma área do conhecimento, de um campo profissional, de uma identidade profissional, começou a surgir a partir dessas práticas, não só de ensino, mas também práticas dentro da biblioteca com o material bibliográfico. O SIC fez a própria escola, criou uma maneira de trabalhar, formando algumas das melhores profissionais que a biblioteconomia brasileira possuiu. Algumas hoje estão aposentadas, algumas já faleceram, como a própria Lídia, faleceu em 2006, mas essa história ela tem que ser contada. Toda uma geração de bibliotecárias altamente treinadas e qualificadas, elas foram mais tarde, elas foram responsáveis pela criação de cursos de graduação e por realizações de grande impacto para a área, e essa geração deu os primeiros passos na biblioteconomia dentro do SIC, marcados pela influência dessa atividade que é a catalogação. Por exemplo, eu gostaria de citar o exemplo da Célia Zayer, que hoje é diretora do programa de pós-graduação do IBICT, no Rio de Janeiro, e que era também discípula da Lídia Sambaqui, também foi criada nessa escola. E aqui em Minas também, a Etelvina, se não me engano, também foi discípula da Lídia e também estudou no Rio e trouxe para Minas essas práticas. Então, tudo isso está muito imbricado e eu acho que tem que ser relembrado como base para os nossos voos hoje, em torno não só da catalogação, mas da biblioteconomia, e tentar agarrar de volta essa segurança que a gente tinha há uns anos atrás. Tá? Obrigada. Bom, agradecendo a professora e agradecendo à mesa pela facilidade com que estão conseguindo controlar o tempo, me tirando essa triste incumbência de precisar de interromper uma fala. Eu gostaria, então, de anunciar, nós vamos ter um pequeno intervalo, vamos retornar às 11h15, tá? Para dar continuidade, então, aos trabalhos.